É Deus que está dando testemunho da vida de Moisés. Eu vou repetir isso. É Deus quem está dando testemunho da vida de Moisés. O versículo número 8 vai dizer: boca a boca fala com ele, claramente e não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Você já se imaginou o Senhor trabalhar para defender das suas injustiças, das injustiças que você está sofrendo, das calúnias das quais você tem passado, das difamações das quais você tem vivido, o próprio Deus se manifestar e dar testemunho de si? Sabe por quê? Lamentavelmente, muitas das vezes Deus não age dessa forma como agiu com Moisés conosco, porque nós não temos a paciência e a perseverança, nós não confiamos e deixamos a nossa vida guardada nas mãos dele. Nós queremos falar, nós queremos retrucar, queremos evidenciar as nossas razões e por aí vai. Abelhinha, abelhinha. Falar isso aqui com os irmãos mais próximos da missão Ressignificar, que existe um perigo gigantesco dentro do milagre. Eu quase que, fazendo menção à irmã Juscelia, quase que saiu espanhol aqui agora. Um perigo gigantesco dentro da estrutura do milagre. O Naamã está recebendo vitórias em tudo que ele faz, porém, ele é leproso. Por que então que Naamã, entendendo que, de algum modo, é Deus que tem algo acontecendo com ele, por que ele não vai buscar um meio de receber então uma cura dessa lepra? E aí é que está o problema, porque nós, na condição de recebedores de milagre ou de canal de milagre na vida dos outros, nós entendemos que, por mais que estejamos leprosos, existe uma aprovação na nossa vida, na nossa estrutura, e isso não é fato, e isso não é verdade. O versículo então vai dizer que essa menina, apesar das muitas idas e vindas do profeta Eliseu, ela sabe exatamente que naquele momento ele se encontra em Samaria. Ei, não se desconecte da voz de Deus, da voz profética de Deus na terra. Seja onde você estiver, seja em que ambiente você estiver, não abra mão do ensino. Não deixe de estar atenta ao que Deus está falando, às movimentações proféticas de Deus dentro desse tempo. Se você estiver no seu trabalho, na sua casa, se você foi mandado ao campo missionário, não abra mão do direcionamento de Deus na sua vida. E ela tem um referencial de conduta do profeta. E aqui, ela não pede para que ele vá para um médico. Ela não orienta ele a buscar um médico, muito pelo contrário. Me leva a entender que ela entende muito bem por que a lepra. Porque a lepra, ela não é uma doença onde o texto vai dizer no Novo Testamento que quando tiver alguém doente, a gente precisa chamar os presbíteros, receber uma oração e a pessoa vai estar curada. A lepra precisa passar por um ritual. E dentro desse ritual é extremamente importante, necessário um sacerdote, a figura de alguém que foi levantado por Deus para poder lidar com as coisas de Deus na face da terra. Não é interessante isso? É só você ler Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 14, que você vai ver pontuada a figura do sacerdote ali o tempo todo. Então a lepra ela não pode ser curada, tratada, purificada de qualquer modo, de qualquer jeito. E essa menina, ela tem essa orientação, ela tem o crivo desse ensino para direcionar da forma certa, para direcionar ao lugar certo, ao ponto certo. Não é muito interessante isso? Essa menina, que tinha tudo para ocultar essa informação, ela libera, ela direciona o Naamã, que nesse contexto da sua lepra está andando a ermo. Ele vai e volta, ele conquista, talvez tenha uma festa dentro do palácio, no rei, talvez o rei receba ele, sua casa e a sua família, com pompas, com louros, mas a lepra está lá. Ele não tem um direcionamento para tratar essa lepra. E nós vamos tocar nesse assunto no versículo 11, quando a gente chega lá, eu acredito que ainda nesse mês de janeiro, talvez fevereiro. Mas nós vamos, deixa eu posicionar de novo o telefone aqui, que eu me empolguei aqui, acabei chutando
o fio do microfone. Saul foi atrás das jumentas de seu pai, que estavam perdidas, e se perdeu também. E aí ele, com a preocupação de não afligir o seu pai com a perda dele, de seu servo, ele resolve voltar. O servo então informa que naquela cidade onde eles estão tem um profeta, tem um vidente, que pode ser consultado acerca das jumentas. O texto também vem revelar que Deus já tinha dito a Samuel que Saul iria chegar. E isso é importante. E eu quero deixar bem claro, essa mentalidade de que se cobra para poder entregar profecia, isso não diz respeito ao Deus de Israel, ao Jeová, ao Deus da Bíblia. Aqui há um princípio de honra. Você vai encontrar nas Escrituras essa figura de quem vai buscar um homem de Deus, reconhece que aquele homem é uma pessoa diferenciada e pelo que ele é em Deus, se entrega um presente, se entrega uma oferta. Não é uma paga por uma informação celestial. Tomem muito cuidado com essa informação. E aqui, Saul não tem o que apresentar diante do profeta. Então seu moço pega e diz que ainda tem algo ali em si, e ele entrega para Saul para poder entregar para o homem de Deus que está à beira daquela porta. E aí, não se espante com isso. Saul chega diante da porta e Saul pergunta para Samuel onde está o homem de Deus. E esse ponto é fundamentalmente importante. Como não foi ele que entregou a oferta, o homem de Deus não foi revelado para ele. Como a oferta saiu da pessoa que está ao seu lado, do seu cooperador, do seu adjuntor, não é uma oferta dele, não faz parte do sacrifício dele, ele vai perguntar para o profeta onde o profeta está. Que interessante, né?